A gravação não ficou boa, ficou ruim e eu até nem fiquei muito chateado. Mas eu escolhi uns videoaulas para vocês e pus lá no Moodle. E eu acho que deu para cobrir toda a teoria que foi dada aqui. E ao mesmo tempo, eu escolhi 3 videoaulas lá, somando tudo dá quase 1 hora, né? Mas acho que vocês não perderam nada, não. E hoje, deixa eu só ver se está gravando mesmo, tá? Hoje a gente vai falar sobre atraso e perda de pacotes, né? Que dá os problemas de comunicação, né? Com a tecnologia atual. Nós vamos falar como que se organiza o software de internet, né? De comunicação. Falar sobre segurança de redes, né? Um assunto muito comentado hoje em dia. E uma história da evolução da internet. E aí a gente acaba a introdução e depois a gente já entra mais profundamente na teoria. Nós estamos aqui no 1.4, tá? Já vimos tudo isso que está lá atrás. Então, atrasos e perdas na internet. Só para refrescar a memória, como que é transmitida uma mensagem pela internet. Imagine que você está lá no seu Outlook, ou no seu Gmail, ou no e-mail do Instituto Federal, e você vai enviar uma mensagem de e-mail. E você clica em enviar, ele manda a mensagem para você. Só que a sua mensagem, ela é muito grande. Não dá para transmitir tudo de uma vez só. Então, vocês pensam assim: imagine, sabe aquele salame? Um salame comprido, você vai fatiando ele. Você fatia um salame em 50 pedaços. Aí cada fatia do salame você vai empurrando pela internet. É um pacote de cada vez que vai. E tudo picadinho, vai. Cada mensagem é processada independentemente. Então, vamos supor no protocolo Ethernet, cada mensagem tem 1500 bytes. Você vai fatiar a mensagem sua em pacotes de 1500 bytes. E como que você faz? Cada pacotinho você põe um envelope, né? A aplicação sua envelopa ele, põe o endereço de destinatário, põe o endereço de remetente, põe lá qual é o protocolo que precisa para ler aquele pacote e manda. Aí a mensagem vai viajar pela internet, chega lá no destinatário do seu e-mail, que tem um outro aplicativo de e-mail, né? Um Outlook, aquele Firebird, né? Outlook, e aí vai ler a mensagem. E como que é feita? Os pacotinhos vão chegando, não são 50 pacotes? Aí o aplicativo seu vai recebendo aqueles pacotes, vai pondo na memória, vai jogando lá, vai pondo na ordem, tem que ter 50 pacotinhos. Ah, chegou do 29, pulou para o 31, tá faltando o pacote número 30. O que que seu aplicativo faz? Manda uma mensagem de erro, essa mensagem volta para mim, chega no meu aplicativo de e-mail e fala assim, ó, você não me mandou o pacote número 30, eu não recebi, né? Dá para você retransmitir, por favor? Aí ele retransmite. Aí completou os 50 pacotinhos? Completou. Aí eu montei a mensagem que tinha sido fatiada. Aí sim é que o seu aplicativo vai processar essa mensagem. E é assim que funciona. Só que essas fatias de salame, né? Esses pacotinhos que estão viajando pela internet, eles às vezes pegam caminhos diferentes, porque eles são processados de maneira independente. Vai passar entre uns 4 roteadores no meio do caminho, né? E tem um problema de rota de transmissão. Às vezes a rota de transmissão está muito congestionada. O roteador ele é inteligente.
ele fala, eu vou fazer um caminho alternativo que está mais rápido, é igual o trânsito mesmo de carro, né? Se tá lá em São Paulo, essa avenida está congestionada, eu vou fazer um desvio aqui, vou mais por dentro e vai. A internet funciona assim. Então, o que acontece? Lá no destinatário, o aplicativo leitor de e-mail, além de ele receber fora de ordem, chega às vezes o número 1 chega depois do número 6. Então, ele vai ser posto na memória, vai ser posto na ordem, e além de chegar fora de ordem, às vezes vem faltando pacotes para você poder montar a sua mensagem. Então, isso tudo é por quê, hein? Por que que um pacote às vezes demora mais do que o outro? Por que que fica faltando pacote? É isso que a gente vai explicar agora. Então, os pacotes, eles, quando está congestionado o trânsito, é a mesma coisa, você está indo para São Paulo. Quando está chegando em São Paulo, assim, uns 10 quilômetros antes já congestiona tudo, né? Porque não está dando vazão, né? Se você tiver uma via de tráfego muito rápido, só que quando chega no roteador, o que o roteador faz? Ele pega aquele pacotinho, põe na memória, vê o endereço do destinatário, toma a decisão, qual a porta de saída e retransmite. É todo um processamento. Às vezes, a via de chegada no roteador ela é muito rápida, é uma velocidade muito alta. Aí o roteador não dá conta de ler, armazenar, processar e retransmitir. Aí vai acumulando os pacotes na memória do roteador. Para ele tudo bem, ele vai acumulando lá. Só que tem o seguinte, né? A hora que encher a memória dele e ele ainda não conseguiu dar a vazão para todo mundo que chegar é simplesmente, ó, a memória é cheia, meu filho, joga fora o pacote. Cai todos os bits no chão. É perdido esse pacote. Então, por isso que pode ser que no meio do caminho alguns pacotes sejam perdidos. Algum link sobrecarregado, algum equipamento que está falhando, né? Mau contato na cabeação, mil coisas. E qual outro motivo? Se o link está muito rápido, o roteador não está conseguindo dar vazão na saída. O link de entrada do roteador é mais rápido do que o link da saída. E está chegando muito pacote. Os pacotes sempre têm um atraso, né? Tem um tempo que leva para ser transmitido. Vamos supor, do seu computador até o roteador tem um meio físico de transmissão, né? Tem um tempo de propagação dessa mensagem pelo cabo, pelo ar, né? Além do problema do buffer cheio, né? Que pode ocorrer em um roteador. Então os pacotes vão se enfileirando no buffer de entrada do roteador, que não consegue retransmitir na mesma velocidade que entra, né? Olha lá, o roteador transmitindo para o próximo roteador. Entre o seu computador e o computador destinatário existem várias passagens, vários roteadores. Então, como é que é calculado o delay? Delay quer dizer atraso em inglês. É o tempo que demora para o seu pacotinho sair da sua máquina e entrar na outra. Você tem que somar todos os tempos, né? Entre a sua máquina e o primeiro roteador, o segundo roteador, e aí até o último roteador, até a máquina destinatário. Vai fazer uma soma. Então, tem o tempo de transmissão, né? Esse cara aqui, ó. Deixa eu ligar aqui um marcador. Tempo de propagação, né, do pacotinho
Está viajando pelo ar, pela fibra ótica, pelo cabo. Tem o tempo de processamento, né, do roteador, que ele vai enfileirando os pacotes. Você tem que somar todos esses tempos. Vamos definir cada tempo aqui. O que é DPROC mesmo? Esqueci, tá escrito aqui, vamos lá. DPROC, processamento no seu próprio nó, na sua origem, né? Você tem lá o seu e-mail, servidor de e-mail, aplicativo de e-mail seu. A hora que você mandar enviar, ele vai ter que pegar, copiar essa mensagem para a interface do seu laptop, e daí a interface vai empurrar pela rede. Processamento no próprio nó de transmissão. Alguns milissegundos. O delay de enfileiramento é o atraso de enfileiramento. É aquele tempo que o pacote fica esperando na saída dentro do seu próprio computador. Seu computador vai ter que disputar com os outros computadores o acesso ao meio, que esse meio é compartilhado, né? Eu estou num Wi-Fi. Você quer falar, você tem que pedir permissão. O aparelhinho de Wi-Fi concede permissão para você. Você transmite, depois você entra na fila de novo. E assim vai, de pacotinho em pacotinho. Então, esse tempo de espera para o enlace. Enlace é o link, né? O meio de transmissão que é compartilhado. Tem uma fila ali da sua máquina para transmitir esse verdinho primeiro aqui, ó. Vendo esse carinha aqui? Então, esse cara, ele está ainda na memória do computador seu. Ele está ainda esperando para ter acesso ao meio de transmissão. Aí transmite. Aí o roteador recebe. Se o roteador estiver congestionado, vai ter uma fila de entrada, uma fila de espera. Delay da transmissão. Tempo que demorou, por exemplo, você tem aqui um link do meu Wi-Fi, 150 megabits por segundo. Então é esse tempo de transmissão que tem que ser somado. Depende da largura de banda. Esse cálculo a gente já viu na aula passada, né? Velocidade em bits por segundo, dividido por segundo, aí vai dar o tempo, o delay. Bits por segundo dividido por... Não, bits, tamanho da passagem, dividido por bits por segundo, você vai ter a resposta em segundos. Pode ser frações de segundos, né? Comprimento do enlace físico. Velocidade. É aquele cálculo, né? Depende da... Pessoal, isso aí depois a gente vê com detalhes. Agora é só introdução, é só um conceito. Eu não vou ficar calculando aqui. Essa formulinha tem direitinho explicada no livro, tá? Então é a mesma coisa. Você chega num pedágio, né? Esse aqui é o pedágio. Não tem aquela fila no pedágio? Aí, quanto mais tempo a pessoa que trabalha lá, esqueci o nome, demorar para cobrar o ticket e liberar a barreira, mais carros vão ficar enfileirados aqui. Faz de conta que o pedágio seria um roteador de passagem, está no meio do caminho, causando uma demora, né? O carro veio de Campinas até Valinhos, a 100 km por hora. Aí no pedágio ele fica parado alguns segundos, um atraso, um delay, correto? Então o pedágio demora 12 segundos para atender um carro. Compare o bit com o carro. Uma caravana de automóveis, imagine que sai todo mundo junto, vamos para o casamento de São Paulo. Pega 10 carros, vai um atrás do outro, seguindo a caravana. Imagine que os automóveis são os bits
que são o seu pacotinho, tem 1500 bytes, né? Então tem que ser transmitido bit a bit. Quanto tempo leva até que a caravana esteja enfileirada antes do segundo pedágio? Aí você calcula, né? Bom, se eu tiver 10 carros, 12 segundos cada um, vou demorar 120 segundos parado no pedágio. É uma caravana, tem que chegar todo mundo. Não adianta chegar o primeiro carro e os outros ficar para trás. O seu pacote são 1500 bytes. Então já tem um delay de 12 segundos aqui. Tempo que o último carro se propaga do primeiro para o segundo pedágio. Então eles vão a 100 km por hora. Se eu tiver uma distância de 100 km, vou demorar 1 hora. Você adiciona nesse 1 hora mais 12 segundos, né? Pessoal, é mais ou menos isso, tá? 62 minutos. São 1 hora e pouco. Eu vou ficar fazendo o cálculo aqui que eu vou me confundir. Agora outro exemplo. Imagine que em vez de que o carro for a 100 km por hora, a gente arrume aí um... Ô louco, 1000 km por hora, faz de conta. Então, essa vazão é muito maior, né? Chega a 10 carros aqui, a 1000 km por hora. Aí tem que parar no pedágio. E o pedágio agora, em vez de 12 segundos, está mais lento, está demorando 1 minuto para atender cada carro. Pô, meu, não adianta eu chegar a correr feito doido e ficar parado aqui no pedágio. Olha o atraso que dá. Vocês percebem, né, que quando tem aquele sem parar, aqueles caminhão lento que tem sem parar, eles ultrapassam você ali. Não adianta nada você correr feito doido, você ficar parado ali, aquele caminhão lerdo vai te passar ali, certo? Então, os carros chegarão no segundo pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no primeiro pedágio. Correto. Sim. E o que vai acontecer? Após 7 minutos, é só você fazer uma simulação ali com a matemática, o primeiro carro chega ao segundo pedágio. E ainda há 3 carros no primeiro. Então dá para ter uma ideia, pessoal, por que que os pacotes eles se atrasam? Eles chegam fora de ordem, porque o roteador sempre vai pegar um caminho mais rápido e mandar aquele pacotinho, que não vai seguir o mesmo caminho daqueles outros. Então vai chegar fora de ordem no destinatário. Similar a uma estrada, né? Pessoal, é muito variável, é muito nome de cálculo, só para ter uma noção. Isso daí, se você estiver interessado, tem lá a formulinha que não é complicada, é bem simples, vai só somando os trechos de passagem do roteador para outro, da sua máquina até o roteador, do último roteador até a máquina destinatária. Tem um programinha muito usado por administradores de rede, normalmente no Linux. Eu não sei se tem para Windows, mas com certeza deve ter algum aplicativo Windows. Você faz download, instala. O que ele faz? O Traceroute é um monitoramento de rotas, né? Ele vai pegar um pacotinho de dados e vai transmitir para você. Ele gera lá qualquer bobagem fake, assim, só enche de... faz um enchimento num pacote lá e manda. Manda para algum endereço qualquer. Você dá um endereço IP para ele, que normalmente é o endereço IP da máquina que você costuma comunicar. Ele vai transmitir esse pacote, vai bater lá no destinatário e voltar. Ele vai medir os tempos de ida e de volta.
é o tempo de ida e volta. Ele mede todos os atrasos em cada passagem. Ele vai reportar direitinho para você quantos roteador que tem no meio do caminho e qual o delay em cada ponto de passagem. O administrador de redes usa muito esse trace route, sabe por quê? As pessoas falam, a rede está muito lenta. Você fala, com quem é que você está comunicando? Ah, com esse servidor de e-mail aqui dentro da empresa. O administrador de rede vai lá, a primeira coisa que faz, trace route, e dá um endereço do servidor de e-mail. No meio do caminho, ele vai reportar cada ponto, você vai ver onde é que está dando maior atraso. A maioria das vezes no meio do caminho tem algum roteador, alguma conexão que está falhando, está incluindo um atraso muito grande. Então, trace route, aqui um exemplo, né? Você está aqui e você quer transmitir para essa máquina. Aí ele faz aqui 3 testes nesse primeiro enlace. Acho que ele deve tirar uma média, né? Aqui outro, né? Então ele vai enviar 3 pacotes que alcançarão o roteador I no caminho até o destino. O roteador I quer dizer cada hora é um, tá? Vai ser uma variável assim que vai, tipo um looping lá em programação num for, né? Deverá devolver os pacotes ao transmissor. O transmissor calcula o intervalo de tempo decorrido entre a transmissão e a chegada da resposta. Aí ele vai fazer um relatóriozinho para você. É esse o relatório do trace route. Olha lá, 1 milissegundos, tá vendo? 1 milissegundo, 2 milissegundos. Para cada ponto de passagem, qual é o delay? Você vai somar esses milissegundos aqui, vai dar o quê? 4 milissegundos, a viagem total, né? Esse CSGW, GW é Gateway, é algum roteador que está no meio do caminho. Ele dá o endereço, ó, passei por aqui. E os tempos de passagem foram esses. 3 medições. Ele faz 3 medições em cada passagem. Então, na verdade, você vai somar 1 milissegundo mais 1. Aqui já está bem maior, tá vendo? 16, 21, 22. Tem que somar tudo até chegar aqui no seu destinatário final. Aqui ele está acusando, ó, asterisco, 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 que seria 3 tempos. Ele diz que aqui ele perdeu a conexão, ó, não teve resposta. Aí eu sei em qual ponto está a falha, né? Por que a minha mensagem não chega? E o que a sua máquina faz? Esse pacote perdido ele vai retransmitir, ele fica tentando retransmitir até que tenha um sucesso. Por isso que às vezes você fala, travou. Não travou, ele está insistindo para retransmitir aquele pacote até que a sua aplicação deve ter um timeout. O que é o timeout? Você fala, ó, você transmite aqui. Se demorar mais do que 1 minuto para chegar lá, você desiste. Aí você dá uma mensagem de erro e cai fora, né? Pacotes são descartados, né? Quando o buffer do roteador está cheio. Aqui o caso, né? Você tem um enlace da sua máquina com o roteador que está aqui no meio, né? Tá vendo? Parece um cano d'água, um tubo mais fininho. Aqui tem um tubo mais largo para representar a taxa de vazão das mensagens. É uma analogia que a gente faz, né? Um cano d'água
é o fio da rede. Então, da sua máquina até esse primeiro roteador, você tem uma velocidade mais baixa. Desse roteador para lá, a velocidade é maior. Aí tudo bem, tudo que você mandar aqui vai que vai, não vai congestionar aqui no meio, correto? E se for o contrário aqui, ó, a velocidade aqui é bem maior do que aqui. Tudo bem, se você mandar um pacotinho por minuto, bem suave, não vai congestionar. Mas se você usar toda a banda aqui, o seu computador estiver transmitindo um arquivo muito grande, o que vai acontecer? Vai acumular aqui, né? Chegou bastante rápido, só que está saindo mais lento. Vai acumular no buffer. Se esse buffer não for grande o suficiente para retransmitir todas essas pacotinhos, vai encher, vai perder pacote. Então, se a mensagem não for muito grande, vai passar normal. Agora, se for uma mensagem muito grande, chegar muito rápido, pode ser que encha a memória. Pessoal, hoje em dia, a memória de computador é uma coisa assim que tem memória bastante à vontade, né? Antigamente dava problema. Falar francamente para vocês, hoje em dia, dificilmente você vê problema de rede lenta, congestionamento, tá? A gente tinha esses problemas antigamente com aquelas máquinas com pouca memória. Então a gente tem um conceito. Pessoal, deixa eu dar uma paradinha. Eu sempre tenho que perguntar se tá tudo ok, né? Tem dúvidas, tem que olhar o chat. Bom. Fábio, Beatriz, Vitor, obrigado. Vamos em frente. Bacana. Então você vê um tubo, né? Como se fosse um cano d'água representando a banda, a taxa de vazão nesse meio. Cada máquina tem uma banda, né? Representado por esse tubo aqui. Quanto mais largo, maior a velocidade. E aí você tem o núcleo da internet, aqui você está na borda. É lógico que no núcleo a vazão é muito maior, mas em contrapartida tem que atender muito mais gente, né? E são os cálculos aqui que você pode fazer a hora que você estiver fazendo o diagnóstico, se tiver com uma rede lenta. Antigamente, lá pela época de ano 2000, que eu trabalhava na Ericsson em Dayatuba, a Ericsson ela alugou da Telefônica um link ponto a ponto em Dayatuba, São Paulo. É um canal exclusivo só dela, só que como é longa distância, custa mais caro e é mais lento. Então, quem estava em Dayatuba se conectava na rede Ericsson de São Paulo, né, que é um site bem maior lá. E você tinha a noção assim que estava tudo na mesma rede, tudo local. Mas não é, no meio tinha um link, tinha um gargalo. Aí tinha algumas pessoas, usuários, que falavam, vou fazer um download de um arquivo aqui, ou então eu vou transmitir um arquivo daqui para São Paulo, ou vice-versa. Se o arquivo fosse muito grande, demorasse muito, o que acontecia? Aquela pessoa ia monopolizar o link interurbano em Dayatuba, São Paulo. Aí batia lá pra gente, né? Que a gente administrava a rede. Ah, a rede caiu, eu ficava aquele pânico, né? Aí você corria, você usava o Traceroute, tinha outras ferramentas de software para ver quem que tá. Pessoal, tá tocando aqui, depois eu atendo. Não sei quem é, deve ser o chefe. Minutinho, por favor. Alô? Sim?
Sim, sou eu mesmo. Sim, sou eu. Eu estou dando aula, o senhor pode ligar depois? Eu estou no meio da aula. Eu sabia que era o senhor, aí eu atendi. Pode ser 4h30? Eu espero o senhor, tá? Que é isso, professor? Você é muito bem-vindo. Tchau. Até. É o chefe. Desculpa, pessoal, mas vamos lá. Então a gente tinha as ferramentas de diagnóstico e conseguia saber qual o endereço IP que estava monopolizando aquele canal. E como a gente dava endereço IP fixo para todo mundo, e sabia o nome da pessoa, ramal, tudo, ia lá e avisava a pessoa, né? Ó, se tiver que transmitir dados assim, deixa para fazer depois das 6 horas da tarde, né? Programa aí, o computador faz para você, porque senão para o site inteiro. Hoje em dia não tem mais esse problema, tanto os links são muito mais rápidos e as memórias dos roteadores são muito maiores, mas antigamente tinha. Pessoal, essa parte de atraso, perda de pacote, vazão, vocês entenderam? É só uma introdução mesmo, é bem, bem por alto, né? Sim, é bem complexo esse meio aqui, a gente está falando bem por alto, né, Beatriz? Se for perguntado por que que tem perda de pacote, aí você explica, é o atraso entre a transmissão e a recepção que está muito alto. Algum ponto de passagem deve ter congestionamento por sobrecarga, né? Ou algum equipamento falhando. Então existe um enfileiramento de pacotes no roteador que talvez não dê conta de dar vazão, enche a memória e ele vai descartando. Se ele tiver com a memória cheia, ele descarta todos os pacotes que estão chegando. Esse congestionamento normalmente é alguma falha mesmo que tem no meio do caminho. Tá bom? E os pacotes podem tanto chegar fora de ordem como podem chegar com atraso. Tem os atrasos tolerados, né? Sempre vai ter um atraso, um delay, mas todo equipamento tem o seu timeout lá que deu o timeout ele desiste, né? E dá erro. Pessoal, aqui a gente vai começar com esse assunto novo aqui. Camadas de protocolos e seus modelos de serviços. Vou fazer algumas perguntas. Eu já expliquei lá atrás, né, o que é um protocolo. O que é um protocolo? Quem sabe me explicar, só para refrescar a memória. Quem sabe o que é um protocolo? Todo mundo pode falar no chat ou no microfone. Quero ver a resposta de todos.
Fábio Furquim. Um protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. Muito bem, perfeito. Vitor Lucas Mazotti. Padrões que devem ser seguidos com determinadas interrupções. Sim, é padrão, como é que se diz? Um conjunto de regras, né? Que se não forem seguidas, não é possível comunicar. O protocolo também, como o Fábio explicou muito bem aqui, ele controla os erros de transmissão, né? Se você recebeu lá uma mensagem, faltou um pacotinho, você pede para retransmitir, está previsto no protocolo o pedido de retransmissão. E quando a pessoa recebe aquilo, já sabe o que fazer, retransmitir aquele pacote. Define o tamanho da mensagem, o formato da mensagem, porque quando chega, você vai saber como ler essa mensagem, né? A máquina é uma máquina falando com a outra. Qual a codificação, né? Mesma coisa que eu estou conversando com vocês em português. De uma máquina para outra tem a codificação em bits que foi adotada. Tem um cabeçalho, vai o endereço, né? Vai o tamanho da mensagem, vai um monte de informação no cabeçalho do pacotinho e depois é que tem o que a gente chama de a mensagem propriamente dita, que é a carga útil, chama de payload. E é um pedacinho daquela mensagem, é o pacotinho. Então joga fora o cabeçalho e pega só aquele payload e vai emendando um no outro. O protocolo é isso. Então, para que serve também um protocolo? Imagine você, um grande fabricante de computadores, IBM. Outro grande fabricante mundial de computadores, HP. Os dois estão fabricando um computador. Um computador para falar com o outro tem que seguir certo protocolo, né? Senão não vai haver comunicação. A HP nem sabe que a IBM fabricou um computador lá mais moderno, sei lá. Mas pode ser mais moderno que for, só que tem que seguir o mesmo protocolo para poder falar um com o outro. Aí o computador HP está falando com o computador IBM, eles nem estão nem aí se é grande, pequeno, custou caro ou barato, eles têm que seguir aquele protocolo para poder se conversar. É assim que a internet funciona. Você conversa com milhões, com qualquer máquina que você queira, porque a sua máquina usa o mesmo protocolo que aquela outra que você nem nunca ouviu falar, mas como fala a mesma língua, é possível comunicar. E imagine como é complicado, a internet é muito complexa. Você tem desde especificações de cabeamento, grossura de fio, capacidade, frequência, conector, né, daquele fio. Aí vai subindo, tem interface de rede. A interface de rede, ela também, ela tem toda uma parte de eletrônica ali, quantos volts chega aqui, qual é o tempo de a frequência do clock, um monte de coisa lá. Aí vai subindo. A interface de rede vai para copia tudo que recebe, né? Ela tem uma memóriazinha pequena, copia para a memória do computador central, memória central do computador. O sistema operacional, o Windows, né, que cuida de tudo isso. Aí tem a parte de conferência, controle de erros. Aí vai subindo, tem até chegar na aplicação, né, naquele e-mail que você está rodando lá, o Outlook. Então você percebe, tem vários fabricantes de hardware, de cabeação, vários fabricantes de computador, tem vários sistemas operacionais, tem o Windows, tem o Mac OS, tem Linux. Depois na aplicação, cada um usa alguma coisa. Eu gosto do Thunderbird, tem outro que usa Outlook, tem outro que usa o Apple.
Percebe como é muito complicado? Além de ser vários protocolos para cada função, você tem camadas, né? Tem que dividir, organizar isso em camadas, porque a pessoa que fabrica o hardware da rede não tem nem ideia como que produzir um software para e-mail, por exemplo. Então isso é que são as camadas. Cada funcionalidade dividida em camadas. E em cada camada tem vários protocolos. Você pode usar mais de um protocolo em cada camada. Por isso que você organiza devido para melhorar a complexidade, para melhorar o entendimento, né, a padronização entre os fabricantes, como é um ambiente tecnológico muito complexo e foi dividido em camadas. Então nós temos os hosts, a máquina do usuário final, né? Tem roteador, tem protocolo para roteador, para computador final, né? Camada de controle de acesso ao meio, né? Wi-Fi, você está disputando o ar, né? Cada um fala ao seu momento. É um protocolo que você tem que esperar a sua vez de falar, ouvir se está silêncio no ar. Você vai falar só um pouquinho, liberar logo o canal. Você tem que pedir permissão para falar. É tudo umas regras. As aplicações, pessoal, aplicação é um protocolo. O serviço de e-mail. O meu aplicativo de e-mail, o Thunderbird, ele manda uma mensagem, vocês recebem. E essa mensagem tem um formato, né? Tamanho, tem cabeçalho. É o protocolo SMTP, protocolo de e-mail. Tem todo um conjunto de, como é que se diz? Especificações, protocolo para e-mail. Se vocês criarem uma aplicação hoje, agora, que fala com a rede, você está falando, na verdade, com outro programa que está em outro computador remoto, né? Tem que ter um protocolo, senão essas duas máquinas não vão conseguir conversar. Pronto, você acabou de inventar mais um protocolo. Percebem? Nós temos milhões de protocolos de camada de aplicação. E também não se estranhe, porque descendo a pilha de protocolos até chegar lá na interface de rede, vocês também vão ter centenas, dezenas de protocolos em cada camada, tá? Então tem protocolo de especificação de hardware. Como é que eu vou fabricar um filtro em toda a especificação? Aquilo ali faz parte do protocolo. Então, como é que a gente vai organizar essa estrutura complexa de rede, né? Através das pilhas de protocolo. Estão tudo empilhado um em cima do outro. Aqui vamos partir de um exemplo para fazer uma comparação, né? Para a gente poder entender o que é uma pilha de protocolos. Vamos viajar de avião? Oba, que legal! Então você compra a passagem, primeiro passo. Aí você vai no aeroporto, chega lá, tem que primeiro embarcar a sua bagagem, né? Despachar a bagagem. Aí em seguida você entra lá numa salinha especial, onde já dá acesso aos portões de embarque, né? Aí faz uma filinha em frente aos portões de embarque. Aí você embarca, né, dentro do avião. Aí tem a decolagem. Tudo isso são protocolos, são regras, né? Tem regra para comprar passagem, para despachar bagagem. A bagagem não pode ter peso mais do que 16 quilos. Os portões de embarque tem que embarcar primeiro criança, idoso, né? Tem a classe A, né? Quem pagou mais caro embarca primeiro, pega os melhores lugares. Aí decolagem tem tudo um protocolo,
O comandante tem que esperar a ordem para poder decolar, tem que esperar a vez dele, aí decola. Aí vai. Aí para aterrissar tem outro protocolo, né? Às vezes o avião fica girando no céu lá até esperar a vez dele, tá congestionado. Aí você desembarca, você vai sair num portão de desembarcar, certo? Desembarque nacional, desembarque internacional, aí vai. Aí você vai lá pegar sua bagagem, né? Que você tinha entregue. E por último você vai conferiu a passagem, tiver alguma reclamação, você vai usar a passagem para reclamar. Percebe, pessoal, que tudo são níveis. Ó, você compra a passagem, reclama a passagem. Você despacha a bagagem, recupera a bagagem. Você entra no portão de embarque, sai no outro portão de embarque. Decola o avião, aterriza o avião. São tudo protocolos. Cada nível é um serviço. Aqui você tem um serviço de bagagem, transporte de bagagem. Então, na internet é bem parecido. Cada camada presta um serviço para você. Aqui, essa parte de baixo aqui, que o avião está no ar, né, em cima das nuvens, imagine que seja meios físicos de transmissão, parte de hardware da sua mensagem, aquele cabeamento, fibra ótica, cabo de cobre, Wi-Fi, é uma camada física, que a gente chama, da rede. Aqui não leva muito em conta conteúdo de mensagem, essa camada aqui não está nem aí o que ela está transmitindo, ela manda os bits lá, empurra os bits um atrás do outro e é só o que ela sabe, é bit. Uma camada bem burra mesmo, uma camada física. Por que chama burra? Porque se ela só mexe com bits, ela não tem um conceito de informação aqui, né, de processamento. É parte eletrônica mesmo, sabe? Aí vai subindo, né? Depois eu vou explicar. É bem similar às camadas de rede aqui. Cada camada implementa um serviço através de ações internas, né? E cada camada depende da camada mais abaixo dela. Para despachar, né? Você põe lá, vou despachar bagagem. Essa camada aqui de bagagem depende da camada mais abaixo que vai embarcar sua bagagem, vai fazer todo um serviço para você até que chegue do lado de lá o outro pessoal que só mexe com bagagem e vai receber a bagagem. Então é assim, as camadas, cada uma presta um tipo de serviço bem determinado e depende da camada abaixo dela que serve alguma coisa para ela, presta algum serviço para ela. A gente vai ver aqui, ó. Então, por que a gente dividiu em camadas? Para você ter um modelo de referência, os fabricantes de hardware, sistema operacional, placa de rede, vocês mesmos, nós mesmos, né? Nós produzimos software, nós estamos lá na última camada de aplicação. Para que você tenha um modelo de comunicação entre uma aplicação e outra, né? É modular, facilita a manutenção e atualização do sistema. Você mexe em alguma coisa de uma camada e não precisa mexer nas outras. Imagine você fazer uma alteração no software de rede e ter que mexer em todas as camadas. Não, você só vai mexer ali. As interfaces estão bem definidas, não precisa mexer, né? Aqui um exemplo. Se você mexe no protocolo lá no aeroporto, negócio de passar pelo portão,
Você pode mudar esse protocolo quanto você quiser, que não vai mexer com os outros serviços de embarque, desembarque, de comprar passagem. São independentes. Então, na internet, nós dividimos tudo em camadas. Camada de aplicação é a camada que fica no mais alto da pilha de camadas. Ela presta serviço para quem? Pô, professor, não tem mais ninguém aqui em cima, né? Presta serviço para o usuário final, para o ser humano, né? E o que tem aqui? São software que fala com a rede. Ó, serviço de e-mail, protocolo SMTP. Serviço para fazer download de arquivo, protocolo FTP, File Transfer Protocol. Esse e-mail é o Simple Mail Transfer Protocol. Esse aqui nem precisa falar, vocês sabem, né? Hypertext Transfer Protocol é o protocolo que você usa para falar, o seu browser usa para falar com o site remoto. É onde tem uma coisa útil mesmo, né? Software que roda útil, presta serviço para o usuário final. E ela precisa da camada de transporte que presta serviço para ela. Quando você está projetando uma aplicação, você só tem que conhecer uma interface, um protocolo de transporte. Você só vai falar para esse cara aqui embaixo, ó, entrega esse negócio aqui para mim. Tem todo um jeitinho de pedir, uma formatação, né? A camada de transporte vai falar, deixa comigo, empurra para baixo. O que ela faz? Ela vai pegar, vai pôr um envelope naquela pacotinho, né? E vai pôr o endereço de destinatário, endereço de remetente e todo aquele protocolo de transporte e vai empurrar para baixo. Não quer nem saber o que tem dentro. Ó, entrega isso aqui para mim. A camada de rede vai pegar aquele envelope e vai pôr outro envelope em cima, só que com o protocolo dela, com as regras dela. A camada de transporte nem sabe o que vai acontecer aqui embaixo, não interessa. Se você mudar qualquer uma dessas camadas aqui, ó, ela tá pouco ligando, ela usou o protocolo, mandou entregar e não sabe que é igual quando você despacha um negócio no correio, você põe uma cartinha no correio, você nem sabe o que vai acontecer dali para frente, você confia que vai chegar lá no destinatário, só isso. Aí rede põe outro envelope, no protocolo de rede, remetente, destinatário, entrega para enlace. Ó, entrega para mim esse negócio, enlace vai fazer a mesma coisa. Envelopa, dá para deixar que eu entrego. Envelopa, põe endereço de destinatário, remetente, entrega para física. Pessoal, todas as camadas têm o seu protocolo e prestam serviço para a camada anterior. A camada de cima confia na camada de baixo. Ela só tem que saber como pedir. Tá. E aí, chegou na máquina destinatária. Como que fica? A mensagem vem, faz de conta que é o destinatário. Agora o certo era desenhar aqui, né? Mas faz de conta que está chegando a mensagem. Camada física vai receber o quê? Ela recebe lá um monte de bits. A gente chama trem de pulso, um monte de bits, um enfileirado, um atrás do outro. Igual aquela caravana de automóveis, né, que a gente estava vendo. E esses bits ela vai empacotando em cada 8 bits é um byte. Aí vai organizando na memória vários bytes, mas ela não está nem aí, ela não sabe interpretar esses bytes, né? E vai empurrando para cima, põe enlace. Aí o enlace vai criar os frames. São quadros
de vários bytes. Aqui já é uma camada inteligente, já interpreta um pouco o conteúdo da mensagem, tem um cabeçalho, né? Tem controle de erros, né? Camada física, ela tem um controle de erro muito tosco, assim, ele fica somando bit de paridade. Mas aqui no enlace também tem outro controle de erros. Em nível de byte. Manda para a rede. Só que cada camada que recebe aqui, por exemplo, a física, ela vai tirando os envelopinhos. Tira o envelope da física e joga para cima. Enlace, vê o conteúdo da mensagem, tira o envelope de enlace e joga para cima. Só que até chegar aqui, ó, rede tira o envelope dela, processa. O envelope é só para você processar o protocolo. Aí você pega o conteúdo e entrega. Ó, chegou isso aqui para você. Transporte, o que que faz? Abre o envelope, que é envelopado pela camada de transporte que está lá do outro lado, do outro computador. Vê o conteúdo e empurra para cima. Só que aí vai estar o envelope da aplicação, que transporte não mexe. Aí a aplicação tira o envelope da aplicação e finalmente vai ver o e-mail seu. Então, pessoal, está muito rápido. Pode perguntar. O que vocês estão achando? É só bem por alto. A gente vai na próxima aula começar a detalhar essas camadas, tá? Basicamente, a física é cabeação, interface de rede. Enlace é para ver como que você disputa acesso ao meio, né? O Wi-Fi, por exemplo, tem que esperar a vez de falar. Você manda tipo broadcast. Rede, o que que é? Rede são os roteadores. Aqui é só roteador mesmo. Tem os protocolos para um roteador conversar com o outro, né? Tem que ter um endereço para saber para qual caminho vai mandar. A rede é o serviço de correio, que nem você põe uma carta no correio, você vai dar um endereço, tem o endereço, né, do destinatário, tem o endereço da rede. Transporte cuida assim mais da confiabilidade, da velocidade de transmissão, vê se tem erros, pede para retransmitir. Se está chegando muito rápido, ele fala, ó, vai mais devagar, que está perdendo muito pacote, dando muito erro. Ó, me retransmite o pacote número tal. E aí entrega para a aplicação. O que mais que tem para falar aqui? Transporte cuida da comunicação fim a fim, de ponta a ponta. Ela é responsável pela confiabilidade, pelos erros, pela velocidade, né, do fluxo da vazão, da velocidade. Se não adianta você ter uma máquina rápida aqui, a máquina destinatária é que vai impor a velocidade de transmissão. Vai sempre nivelar por baixo, correto? A rede é onde vai fazer o roteamento, o encaminhamento, né, de acordo com o endereço de destino. Saber qual é o caminho, né, de acordo com o endereço. Enlace é para você conseguir da sua máquina falar com o primeiro ponto, né? Se 802.11 é o Wi-Fi, 802.3 eu acho, é o Ethernet. Tem o PPP, tem vários protocolos, tem vários meios de fazer conexão física. E aqui embaixo a gente chama de camada burra, que só entende bits. Então, na apresentação, aqui é o seguinte, pessoal. Esse modelo aqui é o modelo pilha de protocolos TCP/IP.
é o padrão de fato, é o que existe, o que foi feito. Essa outra pilha de protocolos aqui é bem parecida, só que ela não existe. O que que é? São somente documentos, recomendações, né? A internet foi concebida do jeito que vocês estão vendo aqui. Só que na hora de fazer, o que que o pessoal faz? Tudo isso daqui, ó, eles vão fazer direitinho o que foi recomendado, tá? Seguiram, não desobedeceu nada. Só que condensou tudo isso na camada de aplicação. O modelo OSI prevê que dentro da aplicação tem que ter tudo isso. Tem que ter a camada de sessão. Sessão o que é? Quando você estabelece uma conexão, né? Uma máquina com a outra. Eu vou abrir uma sessão, uma conexão. É onde você negocia. A gente chama de handshaking, aperto de mãos, né? Uma máquina negocia com a outra. Qual protocolo você quer usar? Qual velocidade você quer falar? Você precisa de senha? A outra fala, precisa sim. Qual que é o nome de usuário? Qual que é a senha? Aí vai para a apresentação. Apresentação é que você pega uma mensagem, qual é o formato dela, né? Se veio com criptografia, né? Qual é a codificação de criptografia está sendo adotada? A aplicação tem que dizer qual é a chave para decriptografar a mensagem. Ou então, codificação de bits para bytes. Tem uns sistemas antigos da IBM que não é ASCII, é o EBCDIC. Tá aqui é a apresentação. E a aplicação é isso que a gente faz, né? Os nossos software. Aqui é só para botar medo. Não dá nem para ler de tanta coisa que tem, tá tudo ilegível. É só para vocês terem uma noção de quanto protocolo existe. Todo dia aparecem milhares. Aqui a gente ensina somente os mais usados. Então você tem a camada de 1 a 7. Cada camada a gente está listando aqui os protocolos mais usados. Pessoal, tá ilegível, mas é o seguinte. Se vocês forem nesse link aqui, o Network Associates Guide to Communications Protocols. É esse link aqui. Vocês vão ter uma noção desse mapa. Dá para encher uma parede com protocolos. Encapsulamento. Então, encapsulamento é aquela história, né, que do envelope de cartas, né, que eu sempre faço essa analogia. Cada protocolo tem o seu cabeçalho. A mensagem, ela vem, primeiro vem o cabeçalho com várias informações do protocolo. Aí é que vem o corpo útil da mensagem, a mensagem propriamente dita que quer ser transmitida, né? Então esse cabeçalho eu chamo de envelope, vocês podem chamar tecnicamente de envelope, é muito usado esse termo. O cabeçalho tem o que? Endereço de origem, endereço de destinatário, o tamanho da mensagem que está sendo transmitida, qual é a codificação. Cada protocolo tem as suas informações de cabeçalho. Então, inicialmente na aplicação, você tem uma mensagem aqui para transmitir. Se for e-mail, né, é um e-mail. Se for um HTTP da vida, é um pacotinho lá do HTML e assim por diante. A aplicação vai entregar para a camada de transporte. Transmite isso daqui para mim. A camada de transporte já põe aqui, vai fazer picadinho dessa mensagem
né? Cada pedacinho vai ter um envelope. No nível de transporte, esse pedaço de mensagem que fez o picadinho se chama segmento. Aí o transporte pega o segmento, um por um, envelopadinho, e manda para a rede. Ó, entrega isso daqui para mim. Faz de conta que é só um pedaço, só um segmento. Aí a rede fala, pode deixar, eu entrego. Só que ela vai pôr mais um envelope dela aqui, o H2, com o protocolo de rede. E vai criar um tipo de pacote que a gente se chama de datagrama. Aí pede para o enlace, o enlace, entrega isso aqui para mim, mesma coisa. O enlace fala, deixa comigo, eu entrego. Só que ele põe o envelope com o protocolo de enlace. É o cabeçalho da mensagem de enlace. Para ele poder transmitir, ele tem que pôr essas informações de cabeçalho, senão a camada de enlace do lado de lá não vai saber. Estou falando com o meu roteador, né? Então tem que seguir aquele protocolo, aquele cabeçalho. Aí vem camada física, é uma camada meio burra. Aqui é bit por bit, não tem muito cabeçalho, né? A mensagem viaja bit por bit até chegar à máquina de destinatário. E aí os envelopes vão sendo jogados fora, né? A cada camada que é passada, a camada recebe com aquele envelopinho, tira o envelope, vê o que tem dentro, empurra para a camada de cima. Enlace vai empurrar para quem? Para a rede, né? Ó, já tirou o envelope aqui, ó. Aqui só tem 2, lá tinha 3, tá vendo? Aí rede vê o envelope, vê a sequência, todo aquele processamento, o cabeçalho é necessário para o processamento do pacote. Vê qual é o conteúdo, joga fora o cabeçalho, ou seja, tirou, abriu a carta, jogou o envelope fora, pegou aquele pacotinho, entregou para rede. Aí chega em rede, ó, aqui tinha 3, né? Agora só tem 2, tá entendendo? Rede põe para transporte, que tira o último envelope e entrega aquela mensagem para aplicação. Aplicação você chama de mensagem. Transporte se chama de segmento, rede é datagrama, enlace você chama de quadro. Cada um desses pacotes aqui, pessoal, se você falar tudo é pacote, tá certo. Mas fala certinho, né? E a camada física é bit, não tem pacote nenhum. Agora a gente precisa falar de outro assunto, segurança da rede. Pessoal, entenderam? Nem que for por alto, porque isso aqui vai voltar tudo depois em detalhes para vocês. Eu falei muito rápido porque o tempo meu tá meio curto. E é para falar só bem por alto mesmo, né? Pode perguntar, por favor. Abra o microfone aí. Ah, não entendi, professor. Repete aí para mim. Explica de novo. Tá claro? Ah, obrigado, viu, meu amigo? Fábio. Vamos lá para a gente acabar logo, né? As coisas assim mais triviais, às vezes fica até meio maçante. Falar de segurança, também bem por alto. Eu dava aula de segurança de informação, vai um semestre inteiro para falar disso. E ainda não esgota, né? Ainda fica muita coisa para trás. Então, pessoal, o campo de segurança de redes lida com como os vilões, os bandidos, né? Podem atacar a rede.
e como é que a gente tem que se defender, e arquiteturas que sejam imunes a ataques. Antigamente, quando a internet foi inventada, o pessoal era muito ingênuo, não tinha segurança nenhuma, era tudo escancarado. E por quê? A ideia era ter uma organização, era a rede local. A rede só funcionava dentro da sua própria organização. Todos os usuários da rede eram funcionários daquela empresa, né? No caso, eram Forças Armadas Americanas. Então, todo mundo confiável, ninguém ia sabotar, né? Tudo é amigo, tudo bem treinado, sabia usar, não ia ter maldade nenhuma. E a rede foi evoluindo, modernizando, ninguém nunca se preocupou com segurança. Até que as empresas começaram a usar as redes locais, né? Antigamente, em 1988, 1990, todas as empresas tinham suas redes locais e não era conectado na internet. E ninguém se preocupava com isso. A partir do momento que começou a conectar na internet, aí começou, né? É vírus, é hacker, o site caiu, o pessoal quer invadir mesmo. Tem um pessoal que só tem maldade. E aí que começou a aparecer antivírus, começou a aparecer firewall. Firewall é um roteador que você põe ali. Tudo tem que passar no roteador, não é? Para entrar e para sair. Então você põe um software ali que fica pedindo senha para todo mundo que entra, né? Para quem entra, tem que ter um policiamento. Para quem sai, tudo bem, é da empresa para fora, não precisa controlar. Mas para quem entra, tem todo um pede senha, vê qual é o endereço IP, filtra um monte de coisa. Você não vai conectar na rede local de alguma empresa sem ter que passar por um monte de barreiras. É como se estivesse entrando na empresa fisicamente, né? Tem lá a portaria, tem o guarda, cadastra você, aí você entra, você não pode ir para onde você quer, tem o prédio que você pode ir, porque você falou que vai no prédio A, você só pode ficar no prédio A. Lá no prédio A tem outro guarda. O firewall é a mesma coisa, são roteadores que direcionam o pacote, né, que está trafegando ali para que tenha proteção, tá bom? Todas as camadas têm algum tipo de controle. Alguns exemplos, né? Vírus, vocês sabem muito bem o que é, né? Ele é autorreplicante, ele pega carona em um .exe que você fez download e já veio com aquele vírus. Ele faz bonitinho aquele programa seu para não dar muito na cara, mas ao mesmo tempo, escondidinho, ele está fazendo alguma maldade na sua máquina, porque ele está embutido naquele exe. Tem os worms. Os worms, eles não vêm dentro de .exe, eles pegam carona nos pacotes. Sabe esses pacotes que eu acabei de explicar? Também são autorreplicantes e são auto-executáveis. Toda vez que você vai ler o pacote, né, uma máquina está abrindo um pacote, esse vírus faz alguma coisa. Nós temos spyware. Spyware é aquele vírus que fica monitorando as teclas que você está digitando, o teclado, tudo que você clica no mouse. O objetivo é capturar a senha sua que você digitou, né? É tanto que no banco você vê lá, você não digita alguns bancos, você, em vez de você digitar, ele pede para você ir clicando no teclado que aparece na tela. Tem as pessoas que não fazem nada, só derruba a máquina sua. Denial of Service. O que quer dizer isso? Tem um site lá da internet.
se você gerar várias conexões contra aquele site, vai sobrecarregar ele, e ele vai ficar lento, ou então ele vai parar. É negação de serviço que chama. Tem a botnet. O que é botnet? Bot é robô, né? Então você é um hacker. Da sua máquina, você pega e dispara, cria algum vírus, né? Algum software maldoso, que ele vai infectar ou através de vírus ou através de worms as máquinas remotas. Ele vai se espalhando. E esses robozinhos, eles conversam com o dono dele. Imagine que os vírus ficam reportando para você, olha, consegui ser instalado aqui, ó. Arquitetura cliente barra servidor. Então ele está esperando que você mande uma ordem para ele. Ele não faz maldade nenhuma enquanto você não mandar. Aí a hora que você vê que tem uma rede de robozinho tudo esperando comando seu, você manda os comandos para ele, você faz o que você quiser, você manda, ele obedece. Ah, me vê aí, instala para mim um spyware. Ah, sei lá, qualquer tipo de maldade que você pode imaginar, é um robô escravo que ele faz o que você mandar. Os hackers, inclusive, falam com todo orgulho para outro hacker, né? Olha a botnet que eu construí. Eu tenho aqui umas 50 máquinas sob o meu poder. Você não quer comprar essa botnet? Aí ele vende, ganha dinheiro. Olha quanta coisa. Ou então ele manda fazer qualquer maldade lá. Então, aqui um exemplo de negação de serviço. Se você conseguir disparar vários pedidos de serviço para um único servidor simultaneamente, você vai sobrecarregar esse servidor e o serviço dele vai sair do ar, né? Devido à sobrecarga. Farejadores. Pessoal, quando você transmite um pacote pela rede, lembra? O meio físico é compartilhado, todo mundo usa o mesmo meio que você está usando. Tudo que você fala, que você transmite ali, todas as outras máquinas que estiverem na mesma rede sua vão ouvir. E eles vão ignorar aquele pacotinho, porque eles vão ver, esse pacote não é para mim, descarta. Mas, se você quiser xeretar, quiser ver o que tem na mensagem, está ali disponível para você ver. Você consegue ler. Então você vai ficar ouvindo, se intrometendo na conversa dos outros. É o tal do xereta, né? Sabe aquele cachorrinho? O Snoopy. O Snoopy o apelido dele é xereta. Ele fica cheirando tudo ao redor. Então, o tipo de software que faz esse trabalho, a gente chama de farejador. Do inglês, né? Sniffer. Tem vários. Se você procurar na internet Sniffer, você instala no seu Windows, na mesma hora ele começa a reportar para você, ó, tá passando um pacote na rede aqui, de tal para tal endereço, qual é o assunto, qual é o protocolo, endereço IP, de origem, destino, protocolo. Ele mostra até o conteúdo da mensagem. Essa brincadeira a gente fazia lá na sala de aula, né? No laboratório. Então, se você digitar uma senha aqui, sem criptografia, todo mundo vai ver. E é isso. Tem o tal do Wireshark, é um software que é muito interessante para quem quer aprender rede. O Wireshark foi inventado como ferramenta do administrador de rede para fazer um diagnóstico, né? Monitorar a rede, saber o que está passando, fazer estatística. Mas quem tem maldade usa para
capturar informações sigilosas. E você consegue descobrir todos os servidores que estão naquela rede, servidor de banco de dados, e-mail, endereço IP do servidor, você sabe até qual máquina que é, qual sistema operacional que roda. Aí fica fácil para você tentar invadir, né? Qual que é a proteção recomendada para esse tipo de coisa? Criptografia. Você pode ver tudo que eu escutar, tudo que eu estou falando, você não vai entender nada porque está criptografado. Só a hora que essa mensagem chegar no destinatário, só quem tiver a chave para decifrar é que vai conseguir ver. Aqui, vírus é por antivírus. Tudo tem proteção, pessoal. Qual é a melhor proteção que existe contra hacker? Pessoal, é fazer backup, viu? Por mais que o hacker seja esperto, consiga detonar tudo o seu ambiente, você tem um backup, você pode regerar sua máquina, reinstalar tudo. Faça um backup sempre. É um trabalho chato, moroso. Todo dia tem que fazer. Põe um bom firewall, né? E educação da pessoa que está usando o computador, né? Toda vez que você não clicar em link que você vê na página, você sempre não pode ter preguiça. Vai lá em cima, https digita o nome do site, tem que saber de cor. Aí você vai ter certeza que você está lá. Eu estou no Banco do Brasil, porque eu digitei lá, bb-com. Eu sei que eu estou lá. Eu não cliquei em link nenhum de algum cara que está querendo roubar minha senha no teclado, né? Tem uma outra técnica que se chama spoofing. O que é? A máquina do hacker, ela tem um software maldoso que captura o pacote seu que está passando na rede, como você já pode ver pelo sniffer, modifica o cabeçalho e pega lá o endereço do remetente e põe que não é a sua máquina, mas põe que é a máquina dele. O que acontece? A máquina que estiver recebendo, em vez de transmitir para a máquina dele, vai começar a transmitir para a sua. Essa é uma técnica também muito utilizada. Tem aqui para quem quiser estudar sobre segurança de rede. Pessoal, rede é o computador. Você não vai mexer no roteador e ficar vendo isso aqui. Você vai mexer no camada de aplicação, né? No meio da rede você vai pôr lá um firewall, né? Então aqui tem o desenho, a pessoa navegando, né? E não vê os perigos que tem aqui ao redor. Uma das melhores proteções que a gente faz é educar os usuários, né, numa empresa, educar os alunos numa escola, para não ficar clicando em link que você vê na página. Tem muito link maldoso que aparece por aí. Tem que saber aonde que você está abrindo a página, se é confiável ou não. E tem coisa, tem história, tem toda a política. E aí, pessoal, tem comentários sobre segurança? É um assunto que vai longe, mas pode perguntar, eu estou a dispor de vocês. A aula que eu mais gostava é explicar sobre firewall, criptografia, tinha política, né? Que você manda o funcionário assinar uns termos de responsabilidade, você dá curso todo mês para instruir eles. Ó, tem um vírus novo. Oi. Eu
é a engenharia social. É a mais fácil. O hacker, ele não é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa muito safado, malandro. Então ele faz todo um trabalho. O Argemiro trabalha na Ericsson. Então, Argemiro, quer vender uma senha para mim aí? Eu pago tanto. Então eu vou ser demitido, né? E eu passo informações privilegiadas. Ou então ele telefona lá para a Ericsson, fala lá com a telefonista e joga aquele papo maldoso. Ele se faz se passar por um gerente que é da Suécia, né? Fica falando com sotaque. E aí ele vai consegue falar com uma pessoa, com outra e é todo um jeito de capturar informação. Tem uns caras que dão aula disso, né? É bom se aprender para saber se proteger. Não para virar um. É. Então. É informação. Às vezes é o concorrente. É o seu concorrente que quer saber o que você está fazendo, né? Disputar mercado. Então, tem toda uma política. Eu começo a minha aula obrigando o funcionário a assinar um termo de responsabilidade, né? O mais importante são as pessoas saber usar o computador e estar atento para as ameaças. O ser humano erra, às vezes não é por maldade, é por ignorância. Então, é educar, tem que dar curso sobre segurança para os funcionários, né? Pessoal, contar a história. Esse cara aqui é fantástico. Se vocês pegarem o livro do Kurosi, tem uma entrevista que ele dá, Klein Rock. É um senhorzinho, tá vivo ainda. Ele mantém um museu lá nos Estados Unidos. Se você for lá, você vai ver ele do jeito que você está vendo aqui. E ele vai mostrar com todo orgulho a invenção dele, que é esse equipamento aqui. Ele inventou o quê? É um dos inventores da internet, né? Lógico, tem tanto protocolo, tanta camada, cada um inventou uma parte. Mas ele é uma pessoa muito importante, um dos inventores do coração do TCP/IP. O que ele fez? Tá vendo esse equipamento aí, do tamanho de uma geladeira? Isso aí é um cofre blindado com chapa grossa de metal. É super resistente. Na época era feito para uso militar. Adivinha o que é isso aí? É uma interface para rede. Meu Deus, tudo isso. Hoje em dia está embutido na placa-mãe de um laptop, um circuitinho pequenininho que é um pouco mais de 1 centímetro. Mas é a mesma ideia desse senhorzinho aí, é o mesmo protocolo que até hoje funciona, né? O TCP/IP. Ele construiu, se eu não me engano, uma das camadas do TCP/IP. Olha como é velho, 1961. É lógico que evoluiu, modificou, o protocolo está bem diferente hoje. 1964, comutação de pacotes. Era uma rede só para uso das Forças Armadas Americanas. Quem que inventou a internet foi o governo americano, tinha muito dinheiro para gastar em pesquisa, né? E como ele usou dinheiro público, é um protocolo aberto, ninguém é dono do TCP/IP. E então, ele aos poucos ele foi abrindo essa internet, foi se estendendo para todos os órgãos do governo, universidades federais,
órgãos públicos, e com o tempo essa rede foi abrindo para área comercial, para o público em geral, né? Em 1990, por aí, por volta disso que foi aberta. Aí teve um grande impulso com a invenção do protocolo HTTP, né? E aí veio um browser, o primeiro browser que se tem história. Eu usei esse cara aí, foi para mim uma novidade. Você via tudo em modo gráfico, aquelas fotos coloridas com alta definição. Foi um site, um dos primeiros que foram criados das Olimpíadas, né? Então, até 1967, essa ARPA aqui era uma rede bem fechada, só o governo americano, as Forças Armadas. Depois foi abrindo para as universidades federais. Pessoal, eu não sei contar história para vocês. É muita coisa para a gente falar em pouco tempo. O software de e-mail, né, que foi inventado, uma coisa muito importante. Era tudo em modo caractere, não tinha tela gráfica, viu, pessoal? Você rodava um programa de cada vez. Eu já conseguia mandar e-mail. Eu trabalhei na Telebrás, né, antigo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, onde era o monopólio, né, do governo federal, aqui em Campinas. E lá eu consegui usar uma rede de e-mail. Olha quanta rede. Era Bitnet. A gente mandava e-mail para a Europa, né? Os pesquisadores brasileiros trabalhavam na Telebrás, conversavam com toda a Europa. E eu dava curso para eles poder usar. Foi assim um burburinho danado. Todo mundo queria o Argemiro. Ah, me ensina a usar a Bitnet. Eu quero falar não sei com quem. O primeiro e-mail que surgiu em 1989, por aí. Eu já estava metido com esses negócios aí. Uma rede muito famosa via satélite sem fio, né? Aloha. É um protocolo, né? E para interligar o Havaí com os Estados Unidos. O que mais? Ethernet. Essa plaquinha que a gente usa, esse cabinho azul de 4 pares, né? Par trançado, foi inventado pela Xerox. Rede SNA da IBM, a Digital Equipment Corporation, que foi comprado pela HP, era o segundo maior fabricante mundial de computadores depois da IBM, lançou a DECnet. Era já uma rede local que se instalava dentro da empresa. A IBM inventou a rede dela, proprietária, SNA. Percebe, pessoal, por que a necessidade de um protocolo? Senão cada um vai inventar a sua rede, vai obrigar você a comprar dela e vai dominar o mercado, né? E graças a Deus veio aí o pessoal do governo americano que criou uma coisa pública. Rede ATM foi uma das primeiras redes de comutação de pacotes. Lembra que a gente discutiu? Velocidade mais elevada. O que que você fazia? Você conectava o seu computador na rede. Era Rede Nacional de Pacotes. Era o nome do serviço que a gente vendia lá na Embratel. E conectava um fiozinho no parzinho de fio no seu computador. O seu computador tinha um software que era parecido com um telefone. Você tinha um número que era seu, número de assinante da rede de pacotes. E aí você se conectava com outra máquina remota, você tinha que saber o endereço dela, né, da rede nacional de pacotes. E você se comunicava com pacotes, igual a gente, parecido, né, com o que a gente tem hoje no TCP/IP. Aí o negócio começou a crescer.
Aquele Klein Rock, aquele senhorzinho lá, foi em 1983. Protocolo para e-mail, né? A Bitnet aqui, ó. Eu trabalhei com esse cara aqui. Era uma rede lá em 1980 e pouco. 88. Já tinha o TCP/IP. FTP, File Transfer Protocol, é o protocolo usado para transferência de arquivos. Protocolo IP é o protocolo usado pelos roteadores, para um roteador falar com o outro. DNS é Domain Name System. O que é? Cada máquina na rede tem um endereço IP. Toda máquina tem. Tudo que você ligar na internet tem que ter um endereço IP. Só que para o ser humano ficar guardando esses numerozinhos é muito ruim. Então você dá um nome para a máquina, né? Linguagem humana. Cada máquina tem um nome. E aí deu confusão, né? Todo mundo dá o nome que quer, vai ter o homônimo e tal. Então tem um serviço na rede que é essencial. Sem ele a internet não funciona. Traduzir nome de máquina para endereço de máquina. O que acontece? A internet cresceu tão rápido que ela foi concebida somente assim para as Forças Armadas. Eles não faziam ideia que teriam bilhões de equipamentos conectados. E o plano de numeração, o plano de endereçamento já se esgotou há muito tempo, né? E então teve que ter alguns outros protocolos para contornar esse problema de endereçamento. Ó, o Mosaic aqui, ó, 1994. A gente tinha lá na Telebrás, ainda quando a internet ainda era fechada para universidades federais, centros de pesquisa, só para o governo. Nessa época não era todo mundo que acessava a internet, estava começando a abrir. Aí veio o Mosaic, virou Netscape. Microsoft nem sonhava em existir esse Windows aí, essas coisas. Depois veio uma briga feroz entre Netscape e o browser Internet Explorer. Problema de novo de padrões, de protocolos, né? Você criava uma página com Netscape, mas o Internet Explorer não conseguia decifrar e vice-versa. Deu uma briga danada até que quem que resolve isso? Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, que criou o padrão, né? Aí acabou a briga. O crescimento foi vertiginoso e esgotou-se os endereços, criaram um outro plano de numeração, o IPv6. A gente está usando o IPv4. Só que o IPv6 não vingou ainda. Por quê? Porque tem muita máquina que já foi atribuído o endereço IPv4. São milhares, milhões de máquinas. E como que faz para reinstalar essas máquinas, atribuir endereço novo? Já está tudo em operação. Tem que trocar roteador, trocar toda a infraestrutura da internet, então não dá mais certo. Quando você inventa o padrão tecnológico, milhões de pessoas adotam aquele padrão, aí não tem mais volta, né? Apesar de surgir um padrão melhor, para mudar fica muito difícil. Aí apareceram redes, Google, Microsoft, que eles querem as redes só para eles. Eles investiram pesado lá no núcleo da internet, né, que a gente explicou, para que a comunicação seja mais rápida para os clientes deles, né? 2017, Facebook, Google, Microsoft criaram as próprias redes dele, além da internet, que é mais colaborativa, mais pública, né? Aqui uma noção do crescimento. Deu
uma caída aqui porque esgotou os endereços IP que eu acabei de explicar agora. Aqui tem uma visão sobre a Rede Nacional de Pesquisa. Olha, a gente está usando agora aqui nossa plataforma de ensino, né? Uma rede muito bem estruturada no Brasil, tem muitos recursos. Domicílios com acesso à internet. Quase 60%. O Brasil está bem assim servido, né? A gente está incluindo, teve uma política de inclusão digital pelo governo brasileiro, né? Isso aí a gente tem que reconhecer, falar bem, agradecer. Levou as telecomunicações para todos os pontos mais remotos do Brasil, né? Selva amazônica, zona rural, quase todos têm acesso à internet. Pessoal, aqui é mais estatística, né? Sobre como que a pessoa acessa a internet, né? Qual que é a banda. Depois vocês dão uma olhada. Aqui é a evolução, né? Da backbone do Brasil. Antigamente era 9.600 bits por segundo. 64 bits. Olha como era lento o negócio. Isso quando? Em 1992, faz tempo. Olha a região amazônica aqui, totalmente isolada, sem internet. Também quase ninguém tinha internet, né? Pessoal, depois vocês dão uma olhada, é que o tempo está acabando, eu não posso me estender muito. Eu sei que a rede foi se expandindo, foi aumentando a velocidade. 1995, 2002, 2004, 2005, 2014. A gente já fala em gigabit, 20 gigabits por segundo. São links altamente velozes. Depois você dá uma olhada nesse site aqui, ó, Rede IP. Uma coisa que a gente não vai pedir, não, é só curiosidade. A gente vai pedir mais os conceitos. América Light é fibra ótica, né? Interliga Miami com São Paulo. Bela. Ligação Europa com América Latina, né? Eu não conheço, por isso que eu não me atrevo a falar. Pessoal, foi passado assim, tentamos cobrir os pontos principais, é muita coisa. E nas próximas aulas a gente vai se focalizar mais nos protocolos, aquilo que interessa para nós, saber como configurar uma máquina numa rede, atribuir endereço IP, ter um plano de numeração para uma sub-rede. Você vai saber projetar uma rede e saber como funciona, né? Para quem quiser trabalhar como administrador, configurar roteador, firewall, segurança, é uma profissão muito promissora. Pessoal, é só por hoje. Vocês têm dúvidas? Por favor. Estou procurando não demorar muito, que eu não posso ficar assim mais do que uma hora e meia falando.